Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Vamos então à nossa devocional de hoje, em Marcos capítulo 4, 26 ao 29. Caminhando então com Jesus no livro de Marcos. Hoje a parábola então da semente. Essa parábola é a continuação da parábola do semeador, no começo desse capítulo 4, que vai até o verso 20. E ela trata então sobre a semente que foi semeada e caiu no solo bom. Vamos fazer a leitura então aqui do texto e daí alguns pontos que eu gostaria de destacar apenas. Verso 26 então do capítulo 4 diz assim: Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Conforme diz-nos o texto aqui, essa parábola, Jesus está falando e tratando a respeito do reino de Deus. E ele então traz essa figura do semeador, da semente, a semente que caiu num solo bom. Então, logicamente, a boa semente que cai num solo bom é a semente do Evangelho, não é? Então, assim é o reino de Deus, assim é o Evangelho, quando é semeado e recebido como uma semente que cai num solo bom. Então, alguns pontos nesses versos aqui, ditos por Jesus nesta parábola. Em primeiro lugar, é que esta semente lançada, ela vai brotar, não é? Ela foi lançada numa terra boa, ela foi coberta com terra, e logo a seu tempo ela vai germinar. Não é? Um raminho verde vai acabar aparecendo ali, pois a semente é boa, o solo foi bem preparado, o solo é bom, então vai germinar. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui que o lavrador, aquele que semeia, portanto, a semente naquela terra, ele não sabe como que a semente brota. Não é? E da mesma maneira, nós não sabemos também, quando lançamos a palavra, quando pregamos e proclamamos o Evangelho, nós não sabemos como é que o Espírito Santo de Deus, pela palavra, como é que ele produz a transformação no coração da pessoa. Isso é um grande mistério, não é? Grande mistério é, assim como o lavrador não sabe como a semente brota, nós também não sabemos como é que o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, como é que ele transforma um coração de pedra em coração de carne. É um grande mistério da piedade, conforme Paulo falou a Timóteo no primeiro capítulo da sua carta, 1 Timóteo 3,16. Grande é este mistério, grande é o mistério da piedade. Mas em terceiro lugar, o lavrador depois de semear, ele não faz nada para que a semente brote, para que a semente germine. Não é? Não é ele que dá o sol, não é ele que dá a chuva, não é ele que faz abrir a semente e brotar ali aquele ramo verde. Não, ele não faz nada para isso. Não é? Passam dias e dias e talvez ele nem se lembre que ele semeou aquela palavra ou aquela semente. Não é? Mas a terra vai produzir a seu tempo, né, seguindo ali o curso da natureza, e pelo poder de Deus sobre aquela semente, ela vai germinar. Assim também é a palavra de Deus. Quando a gente lança, quando a gente proclama, quando a gente prega, e quando essa palavra que pregamos ela é recebida com fé, ela se torna no coração daquela pessoa como uma graça de Deus, né? E nós, os pregadores, os proclamadores, nós, os cristãos, nós não contribuímos em nada para que essa palavra germine. Nós pregamos, proclamamos, nós obedecemos ao Senhor e cumprimos o ID. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Mas nós não fazemos nada, nós não agimos no coração, na mente das pessoas que ouviram essa palavra. Mas em quarto lugar, no versículo 28, mostra para nós que essa semente, ela brota e ela cresce. E isso é gradualmente. Então, olhando para essa figura de uma semente que germina, um ramo que sai
e ela brota da terra e ela vai se tornando cada vez mais cheia, mais volumosa, vai crescendo, o caule vai engrossando, as folhas vão aumentando, até que chega a produzir fruto. Isso gradualmente vai acontecendo. Da mesma maneira deve acontecer com a palavra de Deus que chega no coração daquele que ouve pela primeira vez, ela brota, ela germina, ela vai crescendo, a graça vai sendo aumentada, vai produzindo conhecimento, vai produzindo piedade, vai produzindo os frutos do Espírito Santo de Deus naquela vida. Então ela vai de fato progredindo, crescendo. Não existe, portanto, um cristão que recebe a palavra e ele fica estagnado, e ele não cresce, e ele não produz de maneira alguma. Gradualmente ela vai crescendo, a graça de Deus vai sendo dada a ele através da palavra, através da comunhão com Deus, através da oração, enfim, os meios de graça vão fazendo com que aquele crente, aquele cristão cresça no conhecimento de Deus, no amor a Cristo, no amor ao próximo, e vai então, portanto, produzindo frutos da graça de Deus. Assim, vamos nos interessando cada vez mais por Cristo, em Cristo, e aí vamos produzindo frutos também, passando a produzir frutos. Isso então é um teste que devemos fazer na nossa própria vida. Temos crescido? Temos produzido frutos? Temos sido diferentes e melhores do que éramos quando recebemos a palavra? A graça de Deus tem feito efeito nas nossas vidas a ponto de produzir, então, frutos? E por último, ela chega à perfeição, chega no ponto de ser colhido aquele fruto daquela semente que cresceu, germinou, cresceu e produziu frutos. Chegou a ser maduro, chegou ao ponto de ser colhido. Chega então à perfeição. Da mesma maneira nós. Significa então que o Senhor ele nos faz crescer, ele vai nos santificando, chegamos então à perfeição, a ponto de sermos colhidos, ou seja, ganhamos a vida eterna, chegamos agora à presença de Deus, não é? Então é isso que acontece com aqueles todos que recebem o Evangelho, que concluem então a carreira da fé, não é? Chega o tempo da colheita. E então, onde seremos todos ajuntados, como o trigo em abundância no celeiro de Deus. Mateus 13,30 fala exatamente a respeito disso, não é? Onde chega o ponto em que o trigo está pronto para a colheita. Então isso é graça de Deus para com aqueles que Ele chama para si, os seus eleitos, não é? Então, as lições que ficam para nós desta parábola é que a palavra que foi semeada no nosso coração, ela deve produzir frutos. Portanto, devemos produzir. Não é mesmo? Devemos crescer, devemos produzir, não podemos ficar estagnados. Também devemos proclamar esse evangelho da salvação para tantos outros. E vai chegar o tempo onde estaremos prontos, maduros, não é? E aí a colheita vai ser feita pelo próprio Senhor Jesus, que voltará para nos buscar. Então, queridos, que seja assim, que tenhamos essa compreensão, esse entendimento, e façamos isso, trabalhemos para o reino de Deus, fazemos parte do reino de Deus, cresçamos naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, produzamos os frutos, e vai chegar o tempo da colheita. Nos alegremos nisso, nos consolemos com isso, e vivamos assim, então, debaixo da sua graça. É no nome de Jesus. Amém.